Você já se perguntou se a dor que sente não é uma falha, mas um aviso? E se a sua culpa, esse peso silencioso que você carrega por ser diferente, for exatamente o que precisa para despertar? Pois bem, Nietzsche dizia que o sofrimento tem um propósito, e talvez o seu maior erro até hoje tenha sido tentar se livrar dele sem entendê-lo. Sabe aquela sensação de inadequação constante? Aquela voz que ecoa em silêncio dentro de você dizendo: você é estranho, você pensa demais, você sente demais. Essa voz não nasceu com você. Ela foi instalada, programada, moldada. Vivemos numa sociedade que adora repetir que todos somos livres, mas castiga qualquer forma real de liberdade. Se você pensa diferente, se você não se encaixa, se você tem ideias próprias, o castigo é sutil, mas brutal. Culpa, exclusão, vergonha. E aí nasce o primeiro sintoma da doença moderna da alma, o autoabandono. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a esconder partes suas que são intensas demais, profundas demais, verdadeiras demais. Nietzsche chamava isso de espírito do rebanho, uma força invisível que empurra todos para o centro e esmaga qualquer um que ouse transbordar para fora. Mas ninguém te contou que esse centro é feito de apatia, de medo, de castração emocional. Ninguém te disse que viver normalmente pode ser a coisa mais insana que você fará na vida. E aí entra a filosofia. Mas não aquela filosofia de livros empoeirados e debates frios. A filosofia que cura, que corta, que sangra. A filosofia como ferramenta de libertação da mente. Nietzsche não queria que você pensasse como ele. Ele queria que você aprendesse a pensar por si mesmo. A saúde mental, para ele, não está em seguir regras, está em criar valores próprios. E é aí que tudo começa. Na hora em que você percebe que sua culpa pode não ser sua. Ela foi colocada aí, pelos outros, pelas instituições, pelas vozes que você ouviu quando era frágil e acreditou sem questionar. Você sente culpa não porque errou, mas porque ousou ser diferente. Você sofre não porque está quebrado, mas porque o mundo tentou te consertar demais. E agora, essa dor que você sente, essa mesma que você tenta calar com distrações, vícios e silêncios, pode ser exatamente o chamado que Nietzsche descrevia, o chamado à transvaloração de todos os valores. Ou seja, a coragem de rasgar o manual da moral herdada e começar de novo, do zero, por você. A saúde da sua mente não depende só de autocuidado. Ela depende de uma revolução interior, de um confronto brutal com as crenças que você carrega sem nem saber por quê. E tudo começa aqui, com esse incômodo, com essa sensação de estar no lugar errado, com a alma certa, com esse desejo de viver sem pedir desculpas por existir. Mas antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. E se esse peso que você sente agora não for sinal de fraqueza, mas o primeiro passo da sua ressurreição interior? E se essa jornada que você começou agora não for só sua? Porque a verdade é que há milhares de pessoas sentindo exatamente o que você sente, mas em silêncio. Talvez o seu comentário aqui seja o fio que falta para puxar alguém das sombras. Então, compartilha o que te tocou. Eu leio tudo e respondo tudo. Você não está falando com um robô, está falando com alguém que vive isso todos os dias. Se isso já fez sentido para você até aqui, um like ajuda esse vídeo a chegar em quem mais precisa. E se inscrever é a forma mais sutil e poderosa de dizer: eu quero continuar acordando. A verdade, amigo, isso aqui não é só um vídeo, é um movimento. E você faz parte dele agora. Vamos juntos, porque isso mal começou. Desde criança você é ensinado a encaixar, a ser normal. E quando não se encaixa, vem o castigo, exclusão, vergonha, culpa. Nietzsche dizia que isso não é educação, é adestramento. A sociedade não quer que você pense, ela quer que você repita. Não quer que você questione, apenas que obedeça. Desde cedo, sua espontaneidade é reprimida.
Quando uma criança grita, chora ou fala o que pensa, o adulto diz: não faz isso, é feio, se comporte como gente, você está sendo egoísta. E o que ela aprende? Que sua verdade é errada, que sua essência precisa ser calada. E assim, aos poucos, ela começa a construir uma persona, uma máscara aceitável, o que Nietzsche chamaria de moral de rebanho em ação. Você é premiado quando se adapta, punido quando ousa ser você. A escola faz isso, a religião reforça, a família, mesmo sem perceber, completa o ciclo. E a criança, que antes era pura vida, pura vontade, agora é condicionada a se odiar. Não diretamente, claro, mas por meio da comparação, da exigência constante, dos padrões inalcançáveis. Você precisa ser inteligente, mas não questionador. Precisa ser gentil, mas não dizer o que sente. Precisa ser forte, mas nunca vulnerável. Percebe? Tudo é uma armadilha. Você vive tentando atender expectativas que nem sabe de onde vieram. Sente culpa por ser quem é. Se cobra por não ser quem os outros esperam. E esse conflito interno vira o pano de fundo da sua existência. Nietzsche chamaria isso de niilismo passivo. Aquele estado em que você perde o contato com sua própria vontade de potência, com aquilo que te torna único, singular, autêntico. E o mais cruel é que a sociedade faz isso de forma tão sutil que você passa a acreditar que foi você quem escolheu esse caminho. Mas pare por um instante. Pense, comigo, quantas decisões suas foram realmente suas? Quantas ideias que você defende vieram de um lugar verdadeiro dentro de você, e não de um manual invisível que te disseram ser o certo? Quantas vezes você se calou para manter a aceitação, mesmo sentindo que algo dentro de você morria lentamente cada vez que fazia isso? Pois bem, é disso que Nietzsche fala quando acusa a moral ocidental de ser decadente. Ele não está atacando a ética em si, mas esse moralismo que te afasta de si mesmo, que transforma virtudes em prisões, que te diz: seja humilde, mas esconde que o verdadeiro humilde é aquele que conhece seu valor e não o que se anula, que prega o amar ao próximo, mas esquece de dizer que ninguém pode amar o outro se odeia a si mesmo. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. A sociedade molda você para se odiar, para que você seja mais fácil de controlar. Um ser humano que se ama é perigoso, ele não obedece cegamente, ele não consome por insegurança, ele não se apega a regras vazias e, acima de tudo, ele não precisa da aprovação do rebanho para existir. Nietzsche dizia que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. E quando ele tenta, quando finalmente ousa dizer basta, é tratado como louco, como egoísta, como alguém que perdeu o rumo. Mas será que foi ele quem perdeu? Ou todos os outros que se perderam e nem percebem? Você sente isso, não sente? Esse incômodo, esse vazio, esse cansaço de fingir, de sorrir quando queria gritar, de se calar quando algo dentro de você implora para ser ouvido. Você aprendeu a se odiar com palavras bonitas, com elogios que tinham veneno, com conselhos disfarçados de amor. E isso dói. Mas dói ainda mais continuar assim. Agora eu quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo com a palavra adestramento. Se esse trecho fez sentido para você, se você já sentiu que foi treinado como um cão de circo para caber num mundo que não respeita sua essência, escreve isso. E se quiser abrir mais, me conta. Em que momento da sua vida você percebeu que estava usando uma máscara para ser aceito? Vamos conversar aqui nos comentários. Para Nietzsche, essa culpa não é moral verdadeira. É uma ferramenta de controle. O rebanho impõe regras não para o bem comum, mas para manter o diferente sob controle. Você se sente errado, porque é livre. E ser livre nesse mundo domesticado é imperdoável. Quando você começa a pensar por conta própria, a se afastar do grupo,
a questionar os porquês invisíveis da sua vida, algo começa a se mover dentro de você. E logo em seguida, algo fora de você tenta te puxar de volta. A moral tradicional, aquela que te ensinaram como se fosse sagrada, pura, incontestável, revela seu verdadeiro rosto, uma máscara que sorri com bondade, mas esconde dentes afiados que mordem qualquer sinal de autonomia. Nietzsche rasga essa máscara. Ele não faz rodeios. Ele aponta com clareza. Essa moral que te ensinaram como virtude é, na verdade, ressentimento disfarçado. É a vingança dos fracos contra os fortes. Não necessariamente fortes no físico, mas fortes na alma, na vontade, no impulso de viver, com intensidade e verdade. A moral do rebanho nasce do medo. Medo de quem é diferente. Medo de quem ousa viver com liberdade interior. Medo de quem se recusa a ser moldado pela culpa. E então, o rebanho cria regras, dogmas, tradições, costumes, tudo aquilo que parece correto para amarrar o espírito livre. E o faz com uma estratégia brilhante: transformar o desejo natural em pecado e a obediência cega em virtude. Você percebe como isso é genial e cruel ao mesmo tempo? O seu impulso por autenticidade, por prazer, por expressão, por potência, tudo isso é taxado de egoísmo, vaidade, orgulho. Enquanto isso, sua submissão, sua negação de si mesmo, seu silêncio, são vistos como humildade, altruísmo, bondade. Mas a verdade é outra. A verdade é que essa moral serve apenas para manter você domesticado, como um leão preso numa jaula de ouro, bonito por fora, morto por dentro. Nietzsche via isso com olhos de fogo. Ele olhava para o ser humano moderno e via não virtude, mas castração. Um ser dilacerado, dividido entre o que sente e o que deve sentir, entre o que é e o que esperam que ele seja. Por isso ele escreveu: toda moral é uma forma de tirania contra a natureza. Forte, não é? Mas necessário. Porque você precisa ouvir isso. Se você sente culpa por desejar mais da vida, por querer ser mais do que te permitiram, por pensar diferente, isso não é sinal de erro. Isso é sinal de que você ainda está vivo por dentro. Essa moral que prega negação e sofrimento como virtudes não está interessada na sua evolução. Ela quer o seu conformismo. Ela quer que você se envergonhe de ser forte, que se reprima por ter vontade, que peça desculpas por ser intenso. E assim você se afasta do que Nietzsche chamava de vontade de potência, o motor da vida, o impulso criativo que te torna singular. E pouco a pouco você vai se convencendo de que ser menor é ser bom, que se anular é ser correto, que se calar é ser justo. Mas é exatamente aí que você perde sua alma. Essa moral que se diz universal, imparcial, eterna, ela não é nada disso. Ela é histórica. Ela tem dono. Ela foi construída, manipulada, escrita com sangue e conveniência. E ela muda, se adapta, se reinventa, desde que continue mantendo o mesmo objetivo: controlar o indivíduo e dissolver a autenticidade. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, não está apenas atacando a fé, está denunciando a mentira que foi construída em nome do sagrado. Ele está dizendo: olha o que fizeram com você em nome da moral. E se você sente um incômodo ouvindo isso, é sinal de que a armadilha ainda está funcionando. Porque a culpa é tão bem construída que até quando você percebe que está preso, ela te faz sentir errado por querer sair. Ela sussurra: não seja ingrato, não questione demais. Você está sendo arrogante. Mas quem diz isso dentro de você não é a sua consciência. É a voz internalizada de um sistema que te ensinou a se odiar e chamar isso de bondade. Agora me diz, você vai continuar chamando essa prisão de lar? Vai continuar confundindo repressão com virtude? Ou vai, aos poucos, rasgar também essa máscara que te ensinaram a amar?
Nietzsche começou essa ruptura. Agora é com você. Se você sente que essa moral que te impuseram está te sufocando, comenta aqui embaixo com a palavra prisão. E se você já começou a perceber que certas virtudes que você carregava eram, na verdade, correntes disfarçadas, escreve aqui: eu tirei a máscara. Quero saber quem está acordando. Vamos criar um espaço nos comentários para essa revolta silenciosa começar a ganhar voz. E o mais cruel, a prisão está dentro. Você se vigia, se corrige, se sabota. Tudo por medo de ser rejeitado. É assim que o espírito morre em vida, porque não precisa mais de correntes externas quando a cela já foi instalada dentro da sua mente. Nietzsche enxergava isso com uma clareza brutal. O ser humano moderno não é escravizado por grilhões visíveis, mas por ideias invisíveis. Ele não obedece por coerção física, mas por um medo sutil e constante de não ser aceito, de não agradar, de não corresponder às expectativas do rebanho. O medo se torna a régua de todas as decisões. O medo de não ser amado, o medo de fracassar, o medo de se destacar demais e ser atacado, o medo de ser quem se é. E esse medo é o que deforma o espírito. Quando você vive sob o peso dessa moral repressora, seu pensamento começa a se curvar. Você não pensa mais em termos de verdade, mas em termos de aceitação. Não age por desejo, mas por prudência. Não fala por convicção, mas por cautela. A autenticidade, que deveria ser sua maior força, passa a ser vista como ameaça. Então você começa a se esconder de si mesmo. Censura seus próprios pensamentos antes que eles se tornem palavras. Abafa sua intuição antes que ela vire escolha. E o mais perigoso, começa a confundir essa autocensura com maturidade, com responsabilidade, com equilíbrio. Mas é apenas medo, sofisticado, disfarçado, internalizado. Nietzsche chamava isso de ressentimento. Uma emoção que não explode para fora, mas apodrece por dentro. Você não luta, não grita, não enfrenta, apenas engole. E com o tempo, nem percebe mais que está engolindo. Acha que aquilo que sente é errado, que a raiva deve ser sufocada, que o desejo precisa ser domado, que a força deve ser escondida. Tudo para manter a imagem de bom, de adequado, de moralmente correto. Mas esse personagem que você criou para sobreviver é justamente o que está te matando em silêncio. Você já se pegou tendo que pensar 2 vezes antes de dizer algo simples? Já sentiu aquele nó no peito ao tentar expressar uma opinião sincera, mas travou por medo do julgamento? Já sentiu culpa por se colocar em primeiro lugar como se fosse proibido existir com centralidade? Pois bem, isso é a prisão da mente em ação. O carcereiro agora mora dentro de você. Ele não grita, ele sussurra: melhor não. Vai dar problema. Você está exagerando. E com essas pequenas frases, ele vai domando sua alma. Nietzsche via o espírito livre como uma ameaça ao sistema justamente porque ele rompe com esse medo. O espírito livre não obedece por medo da exclusão, mas age por fidelidade a si mesmo. Ele não busca agradar a massa, ele busca viver com intensidade, mesmo que isso custe o conforto da aprovação. E é por isso que o rebanho o odeia, porque ele lembra os outros da prisão que eles mesmos construíram. O espírito livre expõe, sem querer, a covardia generalizada de uma sociedade que chama obediência de virtude e covardia de civilização. Mas libertar-se dessa prisão exige um ato radical: encarar o medo. E não para destruí-lo, mas para compreendê-lo, porque o medo não é o inimigo. O problema é viver ajoelhado diante dele. Quando o medo se torna seu orientador, sua bússola, sua consciência, você já não vive. Você apenas gerencia riscos. E nisso, toda centelha de vida verdadeira desaparece.
Nietzsche dizia que aquilo que se faz por amor acontece sempre além do bem e do mal. E talvez esse amor precise começar por você mesmo. Um amor que não se curva, que não pede desculpas por existir com intensidade, que não se esconde atrás da moral de segunda mão. Você sente isso? Esse peso constante de ter que medir cada passo, cada gesto, cada palavra. Essa sensação de que está sempre sendo observado, julgado, avaliado. Pois saiba, isso não é liberdade. Isso é condicionamento. Você se tornou seu próprio fiscal. A mente foi colonizada. E a chave dessa cela não está fora. Ela está aí, na sua coragem de enfrentar esse medo sem se dobrar mais uma vez. Se isso falou com você, comenta aqui embaixo com a frase "O medo me prendeu". E se você já começou a notar quantas vezes erge contra si mesmo só para não incomodar os outros, escreve "Eu sou o carcereiro da minha alma". Vamos usar esse espaço para quebrar essa corrente juntos. Me conta, qual foi a última vez que você se calou por medo de ser rejeitado? Quero ler sua história. Quantas vezes você abafou sua vontade para ser aceito? Quantas vezes se calou para não incomodar? Quantas vezes sentiu algo que queimava dentro do peito? Um desejo, uma raiva, uma intuição, uma verdade, e escolheu engolir em seco? Talvez você nem se lembre, ou talvez lembre de todas, mas enterrou fundo, porque dói. Dói admitir que se traiu. Dói perceber que aquela versão sua, que parecia educada, madura, coerente, na verdade era uma máscara tremendo de medo. Nietzsche chama isso de niilismo passivo, quando você continua existindo, mas não está mais vivo. Quando ainda respira, anda, sorri, conversa, mas algo dentro já desistiu há muito tempo. O mais perverso é que esse processo é tão sutil que você não percebe o momento exato em que se dobrou. Não há um grito, não há um rompimento. Há silêncios acumulados, há decisões pequenas que você toma contra si mesmo todos os dias. Escolhas que parecem inocentes, mas que vão drenando sua força. Você diz sim quando quer dizer não. Você permanece quando tudo em você grita por partida. Você se adapta, se molda, se diminui, tudo por aceitação. E quando vê, está vivendo uma vida que não é sua, vestindo uma identidade que não te representa, cumprindo um roteiro que escreveram por você. Nietzsche dizia que o maior problema não é o sofrimento. O sofrimento é parte da vida. O maior problema é o sofrimento sem sentido. É viver sem propósito, sem intensidade, sem verdade. É acordar todos os dias e não saber mais quem é, nem por que continua. É carregar um vazio constante, disfarçado de rotina. Isso é o niilismo passivo, uma existência automatizada, domesticada, superficial. Você faz tudo certo, mas se sente errado por dentro. E a culpa não é sua. É desse sistema que te ensinou a sobreviver, apagando sua chama interna. Em algum momento, talvez na infância, talvez na adolescência, talvez ontem, você tomou uma decisão que mudou tudo. Você se silenciou para caber, se dobrou para não perder, se traiu para não ser excluído e, nesse momento, começou a perder a si mesmo. Mas como ninguém te ensinou a olhar para isso, você seguiu em frente. Achou que crescer era isso, engolir o que sente, abandonar o que sonha, aceitar o que vem. Você achou que era normal e talvez até tenha se elogiado por isso. Fui forte, fui maduro, fui racional. Mas no fundo, o que houve foi uma morte lenta, a morte do espírito. Nietzsche não fala de um espírito religioso, etéreo, sobrenatural. Ele fala do espírito como potência criadora. Aquela parte de você que é selvagem, espontânea, viva, aquela centelha que te impulsiona a criar, a se reinventar, a viver com intensidade, a desafiar. E quando você se trai, essa centelha se apaga aos poucos.
Você vai se transformando em alguém que apenas reage. Você não age, você responde ao mundo. Você não escolhe, você aceita o que vem. E aí começa a confusão. Você acha que está no controle, mas está apenas sendo conduzido pela culpa, pelo medo, pela necessidade de aceitação. E isso é o que Nietzsche mais denunciava: a mentira do livre-arbítrio sob o domínio da moral imposta. Porque quando suas escolhas são determinadas pela busca por aprovação, elas não são suas. Você se torna um reflexo dos outros, e essa traição não é evidente. Ela é sutil, sorrateira. Você se adapta em nome do amor, mas perde o amor por si. Você silencia em nome da paz, mas perde a guerra interna. Você recua em nome da harmonia, mas colapsa por dentro. Reflita agora. Qual foi o momento em que você se traiu e não percebeu? Quando foi que você disse sim, querendo gritar não? Quando foi que você sentiu algo vibrando em você? Um sonho, um impulso, uma certeza, e se calou por medo do que os outros iam pensar. Guarde isso, não como culpa, mas como despertar. Nietzsche dizia: o que não me mata me fortalece. E talvez seja a hora de olhar para essa ferida, não para sofrer de novo, mas para se lembrar que você ainda sente. E quem ainda sente, ainda está vivo. Se você sentiu isso na pele, comenta aqui embaixo com a frase "eu me traí e nem percebi". E se você agora consegue lembrar de um momento exato em que se calou por medo, escreve "a minha vontade foi enterrada viva". Vamos criar nos comentários um espaço de confissão sem julgamento, porque é nesse confronto com a verdade que começa o renascimento. Quero ler sua história. Mas Nietzsche também fala da cura, o renascimento interior. Quando você já chegou no fundo do poço da conformidade, quando todas as máscaras se tornaram insuportáveis, quando você olha no espelho e mal reconhece o que vê, é aí que começa a possibilidade da virada. Não como mágica, não como fuga, mas como transfiguração. E essa virada só acontece quando você tem coragem de encarar o caos. Porque é no caos, e só no caos, que nasce o novo. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E o que isso significa? No mais íntimo da alma. Que enquanto você tenta controlar tudo, enquanto tenta ser previsível, aceitável, correto, nada em você nasce de verdade. A criação exige desordem, a autenticidade exige ruptura, a vida plena exige que você diga sim até ao que te assusta. Pois bem, é aí que mora o ponto de virada, o momento em que o caos, ao invés de ser rejeitado, é acolhido. Quando você para de lutar contra as suas dores, os seus impulsos, os seus traumas e começa a escutá-los. Esse sim à vida de Nietzsche não é um otimismo tolo, não é positividade forçada, é o oposto. É ter coragem de olhar tudo de frente e ainda assim dizer sim. É dizer sim ao fracasso, ao medo, ao ridículo, ao desconhecido. Porque é nesse sim que o espírito começa a ressuscitar. Não o espírito domesticado pela moral de rebanho, mas aquele espírito criador que foi silenciado dentro de você. Aquele que um dia teve sonhos grandes demais, vontades incontroláveis, verdades incômodas. Ele não morreu. Só foi soterrado por camadas e mais camadas de adaptação. E quando você começa a rasgar essas camadas, algo renasce. No início, é confuso. É como reaprender a andar depois de anos engessado. Você hesita, você se pergunta se é errado sentir o que sente, desejar o que deseja, pensar o que pensa. Mas a cura não vem pela resposta, ela vem pelo risco, pelo movimento, pela ação. Nietzsche fala da transvaloração de todos os valores, uma inversão profunda. O que antes era vergonha vira orgulho, o que era medo vira impulso. O que era caos vira potência. Você começa a perceber que a dor não era o inimigo, mas o mestre. Que o sofrimento não era o fim, mas o início.
que cada momento em que você se sentiu perdido era só a vida te arrancando de um caminho que não era seu. E agora, com os olhos mais limpos, você enxerga. A liberdade sempre esteve ao seu alcance, mas exigia um preço: a morte simbólica do personagem, a rendição do ego domesticado, a coragem de ser ridículo, estranho, intenso, verdadeiro. O sim à vida é um sim a tudo que te compõe: a sua sombra, a sua luz, a sua história ferida, as suas cicatrizes. É um sim que rasga a moral de segunda mão e te reconecta com algo muito mais primal: a força criadora. Aquela força que já não precisa da permissão de ninguém para existir, que já não pede aprovação, porque entendeu que ser aceito pelo mundo nunca valeu mais do que ser inteiro em si mesmo. Nesse ponto, a culpa morre, porque não há mais com quem negociar. Não há mais tribunal externo. Não há mais moral imposta. Só há você e sua vontade, sua pulsão, sua potência. A liberdade finalmente começa a respirar. Ela já estava aí o tempo todo, sufocada pelos deveria, pelos tenho que, pelos isso não é certo. Agora ela se move, ela dança, ela grita, e o espírito antes curvado agora se levanta. Isso não é um processo linear, não é uma linha reta, é um renascimento. E todo nascimento é doloroso, caótico, sangrento, mas é também milagroso. Nietzsche sabia disso. Por isso, em vez de mandar que você negue o caos, ele te convida a abraçá-lo. Não como um castigo, mas como um portal. Porque é através do caos que você se encontra. É nele que você abandona as fantasias de perfeição e se reconcilia com sua própria imperfeição sagrada. Se você sente que algo dentro de você está despertando, se essas palavras te fizeram lembrar de quem você era antes de se dobrar ao mundo, comenta aqui embaixo com a frase: "O caos me despertou". E se você já começou a dizer sim a partes suas que antes rejeitava, escreve: "Estou ressuscitando meu espírito". Quero que você compartilhe esse momento de virada. Vamos criar nos comentários uma fogueira onde todos que estão se reinventando possam se aquecer. Pois bem, chegou o momento de você entender algo que talvez tenha doído a vida inteira. Aquilo que sempre te fez sentir deslocado, estranho, esquisito, inadequado. Talvez seja justamente o que te torna mais poderoso. O que o rebanho chama de diferença, como se fosse defeito, Nietzsche chama de potência criadora. E é aí que mora a virada mais brutal de toda essa história. Ser diferente não é maldição. É chamado, é missão, é destino. Mas claro, quando você cresce dentro de um mundo que premia quem obedece e pune quem ousa, é quase inevitável que você comece a acreditar que tem algo de errado em você. Desde cedo, tudo o que é espontâneo, intenso, questionador, fora da curva, é corrigido, silenciado, reprimido. Fale mais baixo, não seja exagerado, seja como os outros. Você escuta isso de todos os lados, e chega uma hora em que a voz do mundo se infiltra na sua mente, a ponto de você mesmo começar a se podar, se reduzir, se encolher. Tudo para caber, tudo para não incomodar. Só que Nietzsche não tinha a menor paciência com esse teatro da normatividade. Ele enxergava que, por trás da suposta moral, existe uma força de castração, uma vontade de domar, de tornar todos iguais. Por quê? Porque a diferença ameaça, o autêntico incomoda, o verdadeiro fere. Então, o sistema faz de tudo para anular quem desvia. Mas Nietzsche dizia: é justamente o desvio que revela o Criador. O Criador é aquele que não aceita o mundo dado. Ele inventa novos valores, novos caminhos, novos sentidos. Ser diferente, nesse contexto, é uma dádiva disfarçada de dor, porque é na dor da exclusão que nasce a urgência da criação. O que você chama de solidão pode ser, na verdade, espaço sagrado para gestar sua autenticidade. O que você sente como inadequação
Pode ser a semente da sua originalidade. Mas isso só começa a florescer quando você para de tentar se corrigir e começa a se escutar. E não se engane, o mundo vai resistir, sempre vai tentar te trazer de volta para dentro da caixa. Vai te chamar de arrogante, de doido, de rebelde, de ingênuo. Mas Nietzsche diria: melhor ser um louco com verdade do que um normal sufocado pela mentira. A coragem de ser diferente é, na verdade, a coragem de ser inteiro, de não se fragmentar para ser aceito, de não se trair para ser amado, de não se apagar para pertencer. Repare como a sociedade admira os gênios do passado, mas apedreja os diferentes do presente. O mesmo povo que hoje idolatra Nietzsche o teria chamado de lunático em sua época, porque os criadores quase sempre são rejeitados antes de serem reconhecidos. A história repete esse padrão. Mas você não precisa esperar pela validação tardia. Você pode começar agora a honrar sua própria singularidade. Quando Nietzsche fala do Übermensch, o além do homem, ele está falando de alguém que supera os padrões herdados, que cria seus próprios valores e que não se curva diante da moral do rebanho. E talvez você já tenha sentido esse chamado aí dentro. Talvez a sua inquietação seja justamente essa força querendo nascer. Esse ser novo, essa versão mais livre e mais inteira de você mesmo que está cansada de viver uma vida emprestada. Só que para isso, você precisa fazer as pazes com a sua diferença. Precisa parar de tentar se encaixar em formas que não são suas. Precisa permitir que sua estranheza floresça. Porque essa estranheza é só a forma que o mundo encontrou para nomear aquilo que ele ainda não compreende. Mas você compreende. No fundo você sabe, você sente, tem algo em você que nunca se rendeu por completo. E é com isso que você precisa se reconectar. Então agora eu quero saber, o que em você o mundo tentou apagar? Que parte sua você esconde porque disseram que era errada? Comenta aqui embaixo com a frase minha: diferença é meu poder. Se você já começou a enxergar que aquilo que mais te incomodava pode ser, na verdade, a sua chave de libertação. E se quiser compartilhar algo mais íntimo, escreva: eu escondi, mas agora entendo que é parte de mim. Vamos quebrar juntos essa prisão do normal. Vamos fazer da diferença uma bandeira. Pois bem, aqui está a verdade que muitos passam a vida inteira tentando esconder de si mesmos. Você não nasceu se odiando, não nasceu se reprimindo, não nasceu com vergonha de ser quem é. Isso tudo foi ensinado, imposto, instalado como um vírus silencioso na sua mente. A culpa, essa sensação constante de inadequação, de eu deveria ser diferente, de não sou bom o bastante. Ela não veio do seu interior, ela veio de fora. De uma moral fabricada, de um sistema que precisava que você se sentisse errado para se manter no controle. Nietzsche não apenas via isso, ele gritava contra isso. Ele dizia que a moral tradicional, especialmente aquela alimentada por raízes religiosas e culturais, não surgiu por amor ao bem, mas por ódio ao diferente. Ela não quer formar indivíduos livres, mas sim produzir massas obedientes. O bom foi definido como aquilo que serve ao rebanho. O mal como aquilo que ameaça a ordem. E o trágico é que você cresceu dentro dessa lógica sem perceber. Desde cedo, te ensinaram a sentir culpa por sentir prazer, culpa por desejar, culpa por ser espontâneo, culpa até por ser feliz de um jeito que o mundo não compreende. Essa moral do rebanho age como uma coleira invisível. Você olha para os lados, vê todo mundo fazendo igual, pensando igual, sentindo igual, e acha que o problema é você, quando na verdade, talvez o seu único erro tenha sido ouvir a sua própria voz. Nietzsche chama isso de transvaloração dos valores. O processo de inverter essa moral imposta e começar a criar a sua própria. É aí que a libertação começa. Quando você para de perguntar: o que esperam de mim?
e começa a perguntar o que eu realmente quero viver. Quando você não segue mais mandamentos externos, mas ouve as leis silenciosas do seu espírito. E isso não é um caminho fácil. Libertar-se da culpa é como renascer depois de anos sendo enterrado vivo. A dor é real, a dúvida também. Porque quando você começa a quebrar as amarras da moral herdada, surge o vazio, e ele assusta. Mas Nietzsche via esse vazio como o espaço fértil onde nasce o verdadeiro ser. Só quem encara esse buraco interior tem chance de criar algo novo. Só quem perde a muleta da culpa consegue aprender a andar com as próprias pernas. É nesse ponto que nasce o verdadeiro sim à vida. Quando você olha para dentro e percebe que, mesmo com todas as falhas, dores, cicatrizes e loucuras, você está vivo. E isso basta. Isso é sagrado. O espírito ressuscita não quando é perdoado pelo mundo, mas quando se perdoa por ter tentado tanto se encaixar. E mais, quando começa a se celebrar justamente por ter sido diferente. Você já parou para pensar em quantas escolhas fez apenas por medo de ser rejeitado? Quantas palavras você engoliu para não parecer estranho? Quantos desejos você sufocou para manter uma imagem aceitável? Essa culpa foi te moldando, te fazendo caber em moldes que não têm nada a ver com a sua essência. Mas Nietzsche te convida a sair desse molde, a quebrá-lo, a reconstruir-se não com base na moral dos outros, mas a partir da sua própria verdade, mesmo que ela ainda seja imperfeita, confusa, inacabada. Libertar-se da culpa é, no fundo, um ato de coragem radical. É dizer, eu me aceito, mesmo sem permissão. É ousar viver com inteireza, mesmo que isso signifique ser julgado, excluído, incompreendido. Porque, no fim das contas, só quem diz não à culpa imposta pode dizer sim à liberdade real. Agora, eu quero que você me diga com sinceridade, qual foi o momento em que você começou a se sentir culpado apenas por ser quem é? Em que ponto da sua vida você se perdeu tentando agradar o mundo? Escreve aqui nos comentários. Eu não nasci culpado. Se essa frase faz sentido para você agora. E se quiser ir mais fundo, completa. A culpa que colocaram em mim foi sobre... E abre esse espaço de cura. Vamos criar uma comunidade onde o peso não seja vergonha, mas caminho para despertar. Pois bem, chegou o momento em que precisamos falar de algo incômodo, mas absolutamente necessário, a sua saúde mental. Só que não como um rótulo clínico, como um diagnóstico frio, ou como um manual de autoajuda que te manda meditar por 5 minutos e repetir frases positivas. No espelho, a saúde mental de verdade, aquela que te reconecta com sua essência mais profunda, exige algo muito mais visceral: coragem filosófica. Nietzsche não acreditava numa cura passiva, onde você apenas deita num divã e espera que o terapeuta te diga o que fazer com sua vida. Não, ele propunha uma revolução íntima, um enfrentamento radical com a própria existência. Porque de nada adianta terapia, remédio, meditação ou qualquer técnica se você continua vivendo sob a lógica da moral que te adoeceu. Se você ainda caminha com as correntes invisíveis da culpa, do medo e da obediência cega. É como tentar curar uma ferida enquanto ainda esfregam sal nela todos os dias. Nietzsche nos convida a filosofar não como um luxo intelectual, mas como um ato de sobrevivência. Filosofar, para ele, é um tipo de terapia para espíritos corajosos. É quando você se senta consigo mesmo e começa a desmontar, peça por peça, tudo o que te ensinaram a chamar de certo. Quem te disse que isso era o certo? Qual o fundamento dessa regra moral que você segue sem questionar? Por que você acredita que deve se sacrificar em nome de uma imagem, de uma aprovação, de uma ideia de perfeição que nem sabe de onde veio? Você já parou para se perguntar se esse certo realmente te faz bem? Ou se apenas te mantém dentro de um cercado?
Nietzsche acreditava que os fracos de espírito se acomodam na moral dos outros, mas os fortes, os que têm saúde mental genuína, são aqueles que ousam escolher o próprio caminho, mesmo que ele seja solitário, mesmo que assuste, mesmo que ninguém mais entenda, porque esse é o preço da autenticidade, o desconforto, a dúvida, a instabilidade. Mas também é o solo fértil onde nasce o espírito livre, o além do homem, aquele que não aceita viver segundo mandamentos herdados, mas cria seus próprios valores a partir do caos da própria alma. A saúde mental, nesse sentido, não é a ausência de conflito, é a capacidade de suportar o conflito necessário para ser quem se é. E isso inclui romper com tradições familiares, com dogmas religiosos, com ideais sociais que colocam sua verdade em segundo plano. Você pode fazer terapia todas as semanas, pode tomar remédios, pode estudar psicologia, mas se continuar buscando agradar ao mundo inteiro, tentando se moldar a um ideal que não nasceu do seu coração, continuará sendo um escravo. Emocionalmente bem ajustado, talvez, mas ainda um escravo. Nietzsche não quer que você se adapte ao mundo. Ele quer que você destrua esse mundo interno que foi construído em cima da sua negação. Que você entre em colapso. Sim, em colapso, com tudo aquilo que um dia você chamou de normal, mas que no fundo sempre te causou dor. Porque é nesse colapso que você encontra o início da verdadeira sanidade. Uma sanidade selvagem, imperfeita, mas profundamente honesta. É quando você para de fingir que está tudo bem. É quando você para de usar a linguagem da moral para justificar a sua covardia. É quando você finalmente grita: eu não sou o que esperavam de mim. E tudo bem. Isso é saúde mental, quando você assume o risco de ser inteiro. Quando você começa a ver que seus erros talvez sejam sinais de vida, que seu desconforto talvez seja o começo da libertação, e que sua dor talvez seja o aviso de que você está pronto para quebrar a casca do personagem que te ensinaram a representar. Nietzsche te provoca, te empurra, te desestabiliza, porque ele sabe que a estabilidade da mentira é pior do que a dor da verdade. E agora, eu quero te provocar também. Qual mentira sobre si mesmo você ainda está carregando em nome de uma ideia de sanidade? Escreve aqui nos comentários. Minha saúde mental exige coragem. E se quiser ir além, completa. A moral que me adoeceu foi. E compartilha. Pode ser que o seu desabafo ajude outro alguém a despertar também. Pois bem, chegamos a um ponto em que a ferida já foi exposta, a dor já foi nomeada, a mentira já foi apontada, mas falta o mais difícil, o ato final, a decisão crua. Você está pronto para matar a ideia que te mata? Porque é exatamente isso que Nietzsche propõe, não com metáforas suaves, não com discursos aveludados de autoajuda, mas com a precisão cortante de um filósofo que enxergou o quanto nossas identidades são construções frágeis, montadas para agradar, para caber, para sobreviver. A culpa por ser diferente nunca foi sua. Ela foi colocada em você, foi ensinada, repetida, reforçada, disfarçada de moral, de ética, de amor. Mas era, na verdade, uma ferramenta, um chicote sutil, um mecanismo psicológico sofisticado para fazer você se odiar sem perceber e ainda sorrir. Só que aqui entra o ponto mais poderoso e mais assustador de toda essa jornada. Ninguém vai quebrar esse ciclo por você. Ninguém vai chegar com uma chave mágica e libertar sua alma do cárcere. Não existe salvador, só existe escolha. Nietzsche chamou esse momento de transvaloração de todos os valores. E o que isso significa? Significa olhar para tudo o que te ensinaram como verdade absoluta e ter a coragem de dizer: isso não me serve mais. Significa matar os ídolos, matar as certezas, matar principalmente a ideia que você construiu sobre quem você é, porque talvez ela esteja te matando há anos.
Você percebe o quão radical é isso? Porque a identidade que te prende pode ter sido forjada com carinho, com boas intenções. Pode ter vindo da sua família, da religião da sua infância, das expectativas que seus pais projetaram em você. Pode ter sido moldada para proteger você. Mas se hoje essa identidade virou uma cela, não importa quão bonita ela seja por fora, ela ainda assim é uma prisão. E Nietzsche te diz, sem rodeios, ou você destrói essa máscara, ou viverá sufocado dentro dela até o fim. A transvaloração é o momento em que você ousa inverter a equação. Você para de tentar se encaixar e começa a se afirmar. Você deixa de pedir permissão para viver e começa a criar seus próprios critérios, suas próprias regras, sua própria moral. Só que tem um detalhe que Nietzsche também deixa claro. Esse processo não é indolor. Pelo contrário, matar a ideia que te mata pode ser tão agonizante quanto renascer, porque você vai se sentir nu, vazio, perdido. Durante um tempo, parecerá que nada mais faz sentido, e isso é esperado. Afinal, tudo aquilo que você chamava de certo era apenas reflexo do que esperavam de você. E se essas expectativas caem, o que sobra? É aqui que mora o verdadeiro poder do espírito livre, porque a liberdade não é um lugar confortável, ela é caótica, selvagem, solitária, mas é nela que você finalmente respira. E veja bem, eu não estou dizendo que tudo que você aprendeu precisa ser descartado, mas precisa ser questionado. Precisa passar pelo crivo da sua consciência desperta. Você precisa olhar para tudo com olhos limpos, sem medo, e perguntar, isso ainda me representa? Ou pior, isso algum dia me representou de verdade? Ou eu apenas aceitei porque queria ser amado? Nietzsche sabia que a maioria das pessoas vive como sombras de si mesmas, com medo de decepcionar os outros. E é por isso que poucos têm saúde mental verdadeira, porque poucos têm coragem filosófica o suficiente para matar a ilusão da identidade herdada. E aqui, Anderson, agora te provoco com força. Será que você não está confundindo quem você é com o que esperam de você? Será que o seu eu não passa de um reflexo condicionado? E se tudo que você acredita ser sua essência for só adaptação? Pois bem, esse é o gancho do próximo mergulho. E ele é profundo. No próximo vídeo, vamos revelar o que Nietzsche viu por trás da ideia de eu. O título é direto, provocador e necessário. A máscara que você chama de eu. Nietzsche revela por que sua identidade é uma prisão. Agora me diga nos comentários, com sinceridade brutal, qual ideia sobre você mesmo você sente que está te matando por dentro? Escreve aqui embaixo. Ou se quiser só deixar um código entre nós, comenta, chegou a hora da transvaloração. Isso vai me mostrar que você está pronto e pode inspirar outras pessoas que, como você, estão começando a acordar. Se você chegou até aqui, é porque algo em você despertou. Porque em algum ponto dessa jornada, você sentiu que eu estava falando diretamente com aquilo que te dói em silêncio. E se isso tocou você, não ignore esse chamado. Porque ignorar agora seria trair a si mesmo mais uma vez. Se inscreve no canal, não por mim, mas por você. Porque esse espaço existe para quem tem coragem de questionar, de quebrar padrões, de olhar no espelho sem máscaras. E você mostrou que tem isso dentro de você. Deixa o like, não só como um gesto mecânico, mas como um sinal, um símbolo de que você ainda está vivo por dentro, de que você quer mais, de que está pronto para continuar essa caminhada, mesmo que doa. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo, eu escolho me libertar. Escreve isso, declara isso, comenta como se fosse um compromisso com a sua própria alma. Porque ao escrever, você começa a transformar pensamento em ação. E esse pode ser o primeiro passo da sua transvaloração. E agora, não para por aqui.
O próximo vídeo está na tela e ele vai te mostrar o que ninguém nunca teve coragem de te dizer. A sua identidade pode ser uma prisão elegante, mas ainda assim é uma prisão. Clica no vídeo que está aparecendo agora, porque se esse vídeo abriu a porta, o próximo vai te mostrar como atravessar, vai te guiar por dentro da máscara. Você já começou. Não volta para a gaiola. Vai até o fim.